Stop it. Get some help. Bom, meus amigos, aproveitando o clima maravilhoso, né? Pô, que clima é esse? Toca aí, Rolandinho. Aê! Brasil! Olha, ficou no vácuo. Bom, meus amigos, então é nesse clima maravilhoso, né? A gente vai falar de brasileiros indicados ao Oscar. E lembrando que nós teremos a live do Oscar esse ano. Teremos a live do Oscar e dessa vez, meus amigos, com a participação especial, o segundo canal mais legal de cinema do Exatamente, o Piuí, Léo, Miguel, Emanuel! Piuí e convidados especiais estarão com a gente. Vai estar a Luli, vai estar o Refúgio Cult. Vai ser mó legal. Suruba Cult da internet. Mano, vai ser muito da hora. A premiação ainda não aconteceu, mas o Brasil já festeja com as indicações históricas de Ainda Estou Aqui, melhor atriz, melhor filme internacional, melhor filme. E essa última é inédita. O Brasil nunca concorreu como melhor filme. Que isso, melhor filme é melhor, é muito melhor que todos os indicados, eu achei, na minha humilde opinião. Eu também achei. A primeira produção brasileira de fato concorrendo na categoria principal, meus amigos, mas a nossa história com o Oscar é antiga e até polêmica, então bora saber um pouco mais, porque Brasil no Oscar, meus amigos, vai ser 7-0 pra gente. 7-1. 1. Nosso primeiro artista indicado foi o Ari Barroso em 1945. Ele concorreu à melhor canção original com a música Rio de Janeiro, feita por uma produção justamente chamada Brasil. Apesar do título, meus amigos, essa comédia musical é americana, a história se passa no nosso país e o protagonista é brasileiro, mas os atores, em geral, são gringos. Ok, no caso, o Ari Barroso, Ari Barroso e o americano Ned Washington perderam para a canção Swinging on a Star, do filme O Bom Pastor, que acabou sendo o grande vencedor daquele ano. How would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. Em 1963, finalmente um filme brasileiro concorreu entre os estrangeiros na maior premiação do cinema, o clássico O Pagador de Promessas. Esse drama, que também surgiu do teatro, acompanha ali um cara tentando levar sua cruz até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador, onde rola uma série de conflitos sociais. O senhor prometeu isso a Santa Bárbara. a Yansan? É a mesma coisa? Além de ser um marco pro Brasil, foi o primeiro filme sul-americano indicado nessa categoria do Oscar, pra você ter uma ideia da importância. E apesar de ter perdido pro francês sempre aos domingos, O Pagador de Promessa tem outro grande mérito. É até hoje o único vencedor brasileiro da Palma de Ouro, o prêmio máximo do Festival de Cannes. Ela não quer que você cumpra o prometido. Agora eu preciso ir até o fim, ainda que não seja por ela. Meus amigos, sabiam que, de certo modo, já teve o Brasil no meio dos indicados a melhor filme, vocês sabiam? Olha só. Isso aconteceu lá em 86 com O Beijo da Mulher-Aranha. Essa foi uma coprodução entre Estados Unidos e Brasil, dirigido pelo Héctor Babenco, que é um dos maiores cineastas da América do Sul, que era argentino, mas naturalizado brasileiro. A trama também se passa no Brasil, tem atores nacionais, mas os personagens centrais foram interpretados aí pelo Raul Julia e pelo William Hurt, que ganhou o Oscar de melhor ator. Ó, Brasil bem próximo. The winner is William Hurt. O drama ainda foi indicado a melhor filme, roteiro adaptado e direção pro Babenco, mas não representou o Brasil como filme estrangeiro. Até porque, meus amigos, é uma produção considerada mais americana do que brasileira, inclusive o idioma falado é o inglês, então não valeu muito, né? Mas a gente tava ali. Tava ali, mas não valeu muito. C'est trop souvent qu'un gars m'a trompé. Muita gente não faz ideia, mas antes de Central do Brasil, os anos 90 renderam outras duas indicações BR a melhor filme estrangeiro, representando a época conhecida como a retomada do cinema brasileiro. O primeiro deles foi o Quatrilho, com Glória Pires e a Patrícia Pilar no elenco. É um roteiro que é baseado num livro sobre dois casais que vivem na mesma casa, mas então acontece uma traição e uma fuga. A presença desse filme no Oscar em 96 foi resultado do esforço da família Barreto. Os produtores, que são pais do diretor Fábio Barreto, desembolsaram $30 mil para a campanha internacional. From Brazil, o Quatrilho, Fabio Barreto. O vencedor na ocasião foi o holandês, a excêntrica família de Antônia, mas mesmo perdendo, o Quatrilho recebeu muitos elogios e até de gente do calibre do Spielberg. Muito foda. All'Italia noi siamo partiti, siamo partiti.
Não é a primeira vez também que os membros da academia estão vendo o talento da Fernanda Torres, minha gente. Ela estrelou O Que É Isso, Companheiro com o Selton Mello e com o Pedro Cardoso, nosso Agostinho Carrara. E essa família fez história no Oscar, meus amigos. Isso é muito legal, né? Esse é mais um filme, né, que os Barretos conseguiram levar pra premiação, dessa vez dirigido por outro filho deles, o Bruno. Não, escuta, quantas vezes a gente vai ter que repetir? Na hora de atirar, tem que ficar relaxado. Vai ficar tenso porque tá com medo do barulho? O roteiro é vagamente inspirado no livro de memórias do autor Fernando Gabeira, que recorda a luta contra a ditadura militar e o sequestro do embaixador dos Estados Unidos. É legal porque esse filme, ele fala do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, e o filme que a Fernanda Torres fez agora, que eu ainda estou aqui, é sobre um sequestro também que aconteceu na ditadura, e o contexto do sequestro dos embaixadores passa no filme. E a Fernanda Torres é da guerrilha que sequestra o embaixador no outro filme, então ela tá dos dois lados do negócio, entendeu? Grupos terroristas sequestraram hoje no Rio de Janeiro o embaixador dos Estados Unidos da América, Charles Burke Elbrick. Mas diferente do filme anterior, esse teve até disputa para ver qual distribuidor internacional ia assumir, e quem comprou os direitos foi o infame, né, o Harvey Weinstein, para a Miramax. Um jornalista americano especializado em Oscar disse que a premissa do filme estava em alta naquele momento, o que quase fez o Brasil ganhar em 98, mas o vencedor acabou sendo o holandês Karakter. And the Oscar goes to the Netherlands for Character. Um ano depois, foi a vez de Central do Brasil, esse eu lembro bem, que também entrou na disputa de melhor atriz, pela indicação aí da Fernanda Montenegro. Nossa, o filme que fez história, né? Bom, a história emocionante da Dora e o menino Josué foi distribuída nos Estados Unidos pela Sony Classics, a mesma de Ainda Estou Aqui, e a campanha foi ótima. A produção estava voando nos festivais e na temporada de premiações. Para você ter uma ideia, o filme venceu o Festival de Berlim, o BAFTA e o Globo de Ouro, para citar alguns exemplos. Nossa, o filme arrepiou. And the winner is Central Station. A Fernanda também foi premiada em Berlim e recebeu uma série de indicações importantíssimas que ajudaram a ganhar atenção no Oscar depois. Mas se a Miramax tinha ajudado antes, dessa vez ela foi nossa vilã. O Harvey Weinstein injetou uma grana surreal para a campanha de Shakespeare Apaixonado e também para A Vida é Bela. Essa polêmica nunca deixou de existir, até mesmo lá na gringa. Em 2020, a Glenn Close chegou a comentar que não fazia sentido a Fernanda ter perdido naquele ano. É engraçado esse vídeo, ver a indignação dela, e ela tá falando meio de memória. Ela fala, meu, teve aquela vez que aquela atriz fantástica brasileira perdeu. Nossa, foi muito absurdo, tava muito legal. I remember the year Gwyneth Paltrow won over that incredible actress who was in Central Station. I thought, what? You know, it's like, you know, it doesn't make sense. Pode ser que o Brasil já tivesse um Oscar, mas aconteceu uma coisa bizarra. Cidade de Deus não concorreu a melhor filme em língua estrangeira, olha isso. O que é um absurdo, né? Que putaria é essa? Esse fenômeno mundial recebeu outras indicações, mas a gente fala disso daqui a pouco. Primeiro, bora entender a polêmica. Na época, galera, o comitê responsável pelos filmes internacionais era bem diferente, mais limitado e dominado por uma parcela meio conservadora da academia, uma galera mais fechada. Quando foram avaliar a obra, muitos membros ficaram indignados com a violência e abandonaram a sessão, inclusive, o que prejudicou muito o sistema de avaliação para definir se o filme passaria de fase. Então, mesmo com outros tendo aclamado o filme, ele acabou não sendo selecionado, e aí a Miramax, olha ela de novo, resolveu adiar a estreia nos Estados Unidos pro ano seguinte. Isso porque o pessoal resolveu dar mais tempo e apostar em outras categorias para concorrer em 2004, sabendo do potencial. E realmente vieram as indicações pela fotografia, edição, direção e roteiro adaptado. Nossa, muito reconhecimento em categorias técnicas. Total. For City of God, Fernando Meirelles. Mas todo o hype que rolou em cima do Cidade de Deus pegou muito mal pra academia, né? Ela ter esnobado o filme na categoria estrangeiro, filme estrangeiro, o que depois acabou contribuindo pra mudanças nesse comitê, né? Depois aconteceu muitas mudanças, hoje em dia tá um pouco diferente. Infelizmente, galera, o Senhor dos Anéis fez a rapa naquele ano. Mas pelo menos o Daniel Rezende venceu o BAFTA de edição e o Braulio Mantovani levou o WGA, simplesmente o prêmio dos sindicatos dos roteiristas. Então, porra, os caras zeraram. E é legal, porque muitas dessas informações a gente viu com o Daleno Gari, porque ele fez uma pesquisa pro livro dele e conta essas informações que a gente nunca tinha visto em outro lugar. Então, valeu, Daleno Gari, que inclusive nessa cobertura de Oscar trouxe muita informação da hora. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau.
Sabe quem também concorreu ao Oscar em 2004? Roberto Carlos. O Carlos Saldanha, meus amigos. O brasileiro que trabalha na Era do Gelo, né? O cara que trabalhou na animação Gunnery da franquia Era do Gelo. Esse foi o primeiro curta animado feito por um diretor latino-americano assim indicado pela academia, mas o vencedor acabou sendo Harvey Crumpet, do mesmo criador de Memórias de um Caracol, que tá indicado agora em melhor animação inclusive. Só que a história do Carlos Saldanha com o Oscar vai além disso. Em 2012, o longa Rio, dirigido por ele, rendeu uma indicação de melhor canção original pros artistas Sérgio Mendes e o Carlinhos Brown. A música Real in Rio, pra gente é meio trava-língua. Real no Rio, alguma coisa assim. Real in Rio. Gastando reais no Rio. Se envolve numa situação inusitada. Ela competia com apenas uma canção, que é a vencedora, Man or Muppet. Isso aconteceu por causa do antigo sistema de votação, que às vezes não resultava em 5 vagas, né? Mas nesse caso foi a gota d'água, já que o regulamento mudou no ano seguinte. E depois disso, em 2018, o Carlos foi indicado em melhor animação com o Touro Ferdinando, mas era impossível peitar o sucesso de Viva a Vida é uma Festa. O Touro Ferdinando. Todas essas produções que o Carlos dirigiu são americanas, mas em 2016 a gente teve um representante 100% BR na briga por melhor animação, que é o filmaço O Menino e o Mundo. É The Menino, em The inglês, Menino and the World. Ou em inglês mais nativo, The Mundo. Essa aventura fantástica foi feita com várias técnicas diferentes, como por exemplo lápis, giz de cera e até colagem foi utilizada. É um trabalho artístico impecável em todos os sentidos, inclusive no roteiro, que é muito bom. Bom, pra você ter uma ideia da importância dessa indicação, é só você comparar os orçamentos. O vencedor, divertidamente, custou só 170 milhões de dólares, meus amigos, tipo R$1 bilhão. E o brasileiro, 2 milhões de reais. Não de dólares. 400 mil dólares, 500 mil dólares, não sei. E a campanha ainda precisou de ajuda do incentivo ali do financiamento coletivo, com 100 mil reais arrecadados para distribuírem o filme em mais salas nos Estados Unidos. É até desonesto essas comparações, né? O Oscar pode não ter vindo, mas O Menino e o Mundo mandou bem demais ao vencer os 2 prêmios no Festival de Annecy e o troféu de melhor animação independente no Annie Awards. Conquistou o mundo, né, o menino, né? Esse aí é considerado o Festival de Cannes das animações e o Oscar das animações. O Brasil também chamou atenção em outras categorias, como por exemplo o melhor curta em live action lá em 2001. O nosso representante foi uma história de futebol que narra momentos da infância do Pelezinho através de um amigo dele. O homenzinho não veio, né, galera, mas o filme ganhou diversos prêmios até em Nova York. Chique demais. Impossível não falar do nosso histórico com documentários. Em 82, El Salvador, Another Vietnam ficou marcado pela primeiríssima indicação de uma mulher brasileira, a Tetê Vasconcelos. Ela dirigiu, galera, o filme ao lado do americano do Glenn Silber, uma análise sobre as origens da Guerra Civil em El Salvador e o envolvimento dos Estados Unidos disso, fazendo um paralelo com a Guerra do Vietnã. Em 2015, o Juliano Salgado foi um dos indicados pelo documentário franco-italiano brasileiro O Sal da Terra. Nossa, ele chama Juliano Salgado, que estranho, né? Que louco, né? E O Sal da Terra é o filme. É um estudo sobre o pai do cineasta, que é o lendário fotógrafo Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais famosos do planeta. Depois, em 2020, a diretora Petra Costa e o produtor Thiago Pavan foram indicados por Democracia e Vertigem, uma reflexão sobre os vários conflitos políticos do Brasil nos últimos anos. O projeto teve muita repercussão, a começar pela estreia no Festival de Sundance, apresentado simplesmente pelo Spike Lee. E a distribuição da Netflix deu uma boa impulsionada também. Eu temo que a nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. Em 2022, a categoria Melhor Documentário em Curta-Metragem teve a presença do Pedro Cos como um dos diretores de Onde Eu Moro, que conta a história dos moradores de rua dos Estados Unidos. Por fim, bora lembrar de quando o Brasil ganhou o Oscar. É aqui que eu queria chegar. Ou melhor, mais ou menos, a gente não ganhou exatamente o Oscar. Turei, a gente não ganhou o Oscar, na verdade. Simbolicamente. Simbolicamente a gente ganhou o Oscar. Eu considero que é uma coisa muito bacana que aconteceu. Você vai ver. Acontece que em 1960 o melhor filme estrangeiro foi Orfeu Negro, a releitura do mito grego de Orfeu e Eurídice, que é baseado numa peça do Vinícius de Moraes. E aí?
Mas não é brasileiro. Não é brasileiro, mas porra, é a peça do Vinícius de Moraes. The winner is... Oh, it's Black Orpheus! Ele foi gravado aqui, é falado em português, tem atores brasileiros, mas não representou o Brasil e sim a França, tendo como diretor o francês Marcel Camus. Meu dono nem é cantor. É um condutor de bonde da grande cidade. Em 93, uma pessoa nascida no Brasil recebeu a estatueta, sabia? A Luciana Arighi. Ela recebeu o prêmio de melhor direção de arte pelo romance inglês Retorno a Howard End. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas o pai dela é italiano e a mãe australiana. Estudou aqui, e ela então. saiu daqui com 2 anos. Por isso que ela ganhou. Mas apesar disso, ela reconheceu pro G1 que esse Oscar é um tiquinho brasileiro, assim. Luciana Arighi, for Howard's End, set decoration, Ian Whittaker. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos então domingo, onde vai ter aquela live maravilhosa entre a gente. Entre a gente, parece que vai ser uma guerra. Vai ser entre a gente. De um lado, a pipoca. E do outro, o trem. Vamos ver quem ganha essa live do Oscar.